ESG, ele sim, ele recebe uma carga, eu diria assim, uma carga positiva da Lei 14.133, tanto em elementos sociais, elementos com relação ao meio ambiente, tanto quanto elementos de governança. Última palestra na nossa noite com André Trajano. O André ele vai falar sobre as contribuições da nova lei de licitações para a Agenda ESG, uma perspectiva das compras sustentáveis. O André ele é servidor público federal, administrador, especialista em administração pública, mestre em gestão e estratégia pela UFRJ e doutor em engenharia de produção e sistemas pelo Cefet Rio. Então, a gente vai agora para essa palestra final do André, que já está aqui compartilhando os slides, e eu desejo, André, para você uma excelente apresentação e agradeço também a presença de você no GPLC e assim como eu falei com os demais palestrantes, é uma honra ter você com a gente. Boa apresentação. Acho que você está mudo, André. Eu não sei se é o microfone, se você está usando fone. E agora, estão me ouvindo? Bem, perfeito. Consegue me ouvir? Sim, ouvimos bem. Pode começar, André. Ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, agradeço ao professor Rafael Oliveira pelo convite, pela oportunidade de participar desse grupo de pesquisa em licitações e contratos, um grupo rico aí de saberes. Nossa, como a diversidade reina nesse grupo. Bom, seguindo a nossa agenda aqui, a minha proposta é falar, a partir da perspectiva das compras públicas sustentáveis, é tentar trazer para a gente as contribuições que a nova lei de licitações traz para essa agenda ESG, né? Que é uma agenda que não é tão recente, mas que ultimamente ganhou uma enorme projeção, né? A minha proposta aqui é falar um pouco sobre as compras públicas sustentáveis, do que se trata essa agenda ESG, as contribuições que a gente encontra na própria Lei 14.133 e tecer algumas considerações finais. Bom, quando a gente fala de compras públicas, a gente está falando de um instrumento que o Estado se utiliza para poder atender às suas próprias demandas e, com isso, atender às demandas da sociedade. É uma forma de contratação bilateral que o Estado realiza com terceiros para justamente atender essas demandas. E quando a gente fala de compras públicas, não é de hoje que esse instrumento ele permeia a administração pública. Ele data lá do ano de 1862, com o registro do decreto 2926, onde buscou-se regulamentar, então, os Estados Unidos do Brasil, na época, né, buscou-se regulamentar as arrematações de serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas da época. E nesse percurso, a gente vê toda uma evolução, uma construção de saber, expertise em compras públicas, que hoje vai culminar na nova lei de licitações, na Lei 14.133, publicada em 1º de abril de 2021, que afinal ela está em fase de transição, né, uma vez que ela já está em vigor, mas a gente ainda convive com outros arcabouços legais, como a 8666, a lei do RDC, que tem previsão, espero eu, que essas leis se deem por encerrada em 29 de dezembro, a gente possa romper o ano mais leve, mais tranquilo e executando cada vez mais essa nova lei de licitações. E quando a gente fala de lei de licitações, fala de compras públicas, a gente está falando do quê? Justamente da forma que o Estado busca no mercado contratar serviço, obras e serviços de engenharia, aquisições de materiais de consumos e bens permanentes,
E todo esse arcabouço que o Estado lança a mão, que é o poder de compra pública que ele tem, representa hoje, em média, 12% do PIB, segundo o IPEA. Então, a gente está diante de um mercado, de um poder de compra de mercado, uma fatia de mercado tão significativa que, certamente, com essa capacidade de compra que o Estado tem, ele pode sim influenciar compras públicas, tanto no sentido da inovação, quanto no sentido do desenvolvimento nacional sustentável. Por isso que o legislador ele trouxe como um dos objetivos da Lei 14.133 é, a licitação promover tanto a inovação quanto o desenvolvimento sustentável, porque ele percebeu essa capacidade de compra que o Estado tem. Por isso, surge aí no cenário as compras públicas sustentáveis. As compras públicas sustentáveis é aquelas que vêm, a gente vai ver a definição daqui a pouco, é aquelas que vão buscar inserir no processo de contratação elementos mínimos de sustentabilidade, seja ele ambiental, social ou econômico. Quando a gente fala das compras sustentáveis, compras públicas sustentáveis, a gente está tentando atender uma diretriz que a ONU ela vem estabelecendo desde a década de 60, que é um conjunto de discussões, de eventos, conferências em torno do desenvolvimento sustentável, para que as nações, ao tecer suas políticas, elas possam observar nessas políticas ações de sustentabilidade que promovam o desenvolvimento sustentável. A gente, no curso da história, até hoje, a gente vai ver pelo menos três instrumentos aí que contribuem para essa sustentabilidade, que é o Triple Bottom Line, que é um conceito trazido pelo professor John Elton na década de 90. Ele traz esse conceito no seu livro Canibais com Garfo, publicado em 1997, onde ele quis trazer a reflexão de como as empresas, o negócio privado, vai sobreviver num futuro incerto se eles não observarem as questões ambientais, sociais e econômicas, o chamado tripé da sustentabilidade. Temos também nesse caminho o surgimento da ESG, logo depois, ali no início da década de 2000. A gente vai ver mais um pouquinho ali na frente, falar um pouquinho sobre ela, como ela surgiu, por que que ela surgiu. E a gente tem a icônica Agenda 2030, que se refere a um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela ONU em 2015, na conferência realizada em Nova York, em que convocou as nações a firmarem um acordo para que em 2030 fossem cumpridos pelo menos 169 metas. Então, essas 169 metas ela se traduz na Agenda 2030 com esses 17 objetivos que, a partir desses instrumentos, conjunto de instrumentos, se consegue, sim, trazer elementos sustentáveis, para esses elementos sustentáveis ser um trampolim para o desenvolvimento sustentável, que é aquele que visa, né, garantir a nossa própria sobrevivência e a sobrevivência da sociedade futura. Quando a gente está falando de compras públicas sustentáveis dentro desse contexto que foi consolidado ao longo da história, a gente percebe que a compras públicas sustentável ela tem como objetivo principal encontrar o equilíbrio ambiental, econômico e social por meio do processo de aquisição que se promovam os seus fornecedores na direção da responsabilidade socioambiental. Então, assim, a compra sustentável não é puramente você ali escolher o copo correto, é pensar de forma econômica do desenvolvimento da economia local, ou vou incluir mulheres vítimas de violência. Não. Compra sustentável é aquela que tem a capacidade de promover fornecedores na direção de responsabilidade socioeconômica e ambiental. Então, não adianta o comprador lá todo pensar em toda a estrutura de promover esse equilíbrio dos itens sustentáveis, né, do equilíbrio ambiental e econômico, mas se esse equilíbrio não for capaz de promover os fornecedores nesse sentido. Como a gente viu lá atrás, o Estado ele tem um enorme poder de compra, e só por esse enorme poder de compra, ele
sim capaz de influenciar, direcionar fornecedores no sentido de uma agenda socioeconômica e ambiental. E, com isso, estimular um comportamento social rumo a um desenvolvimento sustentável capaz de agregar valor em toda a sociedade como um todo. Aí a gente chega a falar um pouco da agenda ESG. Do que se trata essa agenda ESG? O ESG ele é fruto de uma provocação realizada pelo secretário-geral da ONU em 2004, o secretário Kofi Annan. Nessa provocação, ele convocou 50 empresas, instituições financeiras, e sugeriu a elas que, ao realizar empréstimos, cobrassem dessas empresas detetoras de empréstimo que observassem elementos ambientais, sociais e de governança nas suas práticas. Então, a partir dessa provocação, as empresas financiadoras de projetos começaram a estimular todo um mercado rumo à reflexão do que seria das suas práticas, do que ela pode inserir em suas práticas, elementos ambientais, sociais e da governança. Essa provocação acabou gerando um relatório chamado Relatório do Pacto Global, que foi realizado em parceria com o Banco Mundial. E quando a gente está falando de meio ambiente, no ESG, a gente está falando justamente da responsabilidade da empresa em face do meio ambiente, que é proteger esse meio ambiente, reduzir a pegada ambiental, né? E usar com responsabilidade os recursos naturais. Já no aspecto social, a gente está falando daquela empresa que está preocupada em melhorar a vida das pessoas. Não só a vida das pessoas, dos seus colaboradores, mas do entorno de onde aquela organização está inserida. Se ela é capaz de promover o desenvolvimento daquela sociedade onde ela está inserida. Enquanto a governança corporativa, a gente está falando ali de a empresa trazer para dentro de si práticas de negócio éticos e justos. A gente fala muito aí da questão da corrupção, né? Lava Jato, que expôs uma série de problemas em matéria de governança, tanto a ausência do poder público por fiscalizar, tanto a falta de preocupação das empresas de grande porte em ter práticas de negócio éticos e justos. Então, o SG ele vem ganhando projeção ao longo do tempo e culminou justamente nos últimos 6 anos numa explosão de preocupação de ser SG. Existe hoje as empresas, parece que é o momento do marketing, né? Quem tem SG é bem visto, quem não tem, não é. Mas o problema é que quando a sociedade começar a perceber que esse marketing não é verdadeiro, que é o chamado greenwash, as empresas vão acabar sendo penalizadas por esse próprio mercado. Então, a preocupação de estabelecer elementos SG nas organizações, estimulada pela administração pública, deve também observar o quanto essas empresas estão sendo transparentes em todas as suas práticas e operações de negócio. Eu trouxe aqui um dado de um artigo recente, que ele foi buscar na literatura como o termo ESG está sendo trabalhado pela academia. A gente percebe aqui que nos últimos 6 anos, de 2019 para cá, a busca por a publicação de trabalhos associado ao termo ESG cresceu assim exponencialmente. Então, isso já revela o quanto essa temática é relevante e é uma discussão que está em voga. E a 14133 não pode ficar fora disso, né? Eu trouxe aqui também um acordo do TCU para a gente perceber que até o órgão de controle máximo da administração federal ele está preocupado em contribuir de alguma forma para que as organizações públicas também comecem a visualizar a possibilidade de trazer esses elementos SG para dentro de sua prática. Segundo o TCU, as organizações, as organizações públicas, na adoção de práticas de governança SG, para ele é fundamental por várias razões. Entre elas
destaquei essas três. Assegurar a responsabilidade ambiental na atuação de forma sustentável, aumento da eficiência operacional com a otimização da utilização de recursos e diminuição de desperdício. A gente vê isso na prática com a adoção do SEI, né, do Sistema Eletrônico de Informação. A gente conseguiu reduzir enormemente a quantidade de papel e de impressão nas organizações públicas, pelo menos no âmbito federal, e naquelas estaduais que aderiram ao sistema. Por fim, a melhoria da reputação das organizações públicas frente à sociedade de acesso a recursos de investimento externo. Quando a gente está falando de ESG, os professores Renato Kader e Teresa Vilac, no seu livro Governança e Sustentabilidade, eles trazem que o ESG ele significa, basicamente, a inclusão de fatores ou melhorias práticas ambientais, sociais e de governança em todo o ambiente de negócio. E falando de ESG por esses dois autores, inclusive um deles é parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que hoje na administração pública é a pioneira em publicar uma política de governança ESG. Quem tiver interesse, é a Resolução Administrativa 82 de 2023, onde trouxe a política integrada de governança e responsabilidade socioambiental ESG da ANS. Ela tem sido citada em órgãos nacionais e internacionais, inclusive o TCU, como referência em prática ESG na administração pública. Agora, quando a gente olha para 14133 e ESG, quais são as contribuições que essa lei traz para a agenda ESG? Quanto ao E, que é o poder de compra capaz de estimular práticas relacionadas à preservação e conservação ambiental, a gente pode destacar pelo menos 8 critérios que a Lei 14133 estimula a prática ESG nas organizações que vão firmar contratos com a administração pública. São elas a coleta seletiva e reciclagem, eficiência energética, embalagem ecológica, a preocupação com a gestão e destinação adequada de resíduos, a logística reversa, redução da emissão de CO2, redução do consumo de energia e água e rotulagem ecológica. A gente percebe que quando a administração, no ato de firmar a contratação, começa a exigir da organização privada ou do licitante que ele observe esses itens, então ela consegue estimular o mercado em direção à prática do do ESG. Quanto ao S social, a administração pública também pode usar o seu poder de compra para estimular ações tanto de equidade, justiça social, assim como a diversidade, a inclusão. Na lei também a gente encontra diversos elementos que contribuem com esse pilar do ESG, né? Que é acessibilidade e inclusão, exigir que as empresas observem em sua atuação questões de acessibilidade e inclusão, ações afirmativas, combate à condição de trabalho infantil e análogo à escravidão. A gente tem um caso recente aí que o Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil veio pedir desculpa a público pelo histórico do Banco do Brasil, no século XVIII ou XIX, em que ele financiou empresas que, de alguma forma, estavam associadas às práticas de escravidão. Temos também a questão da defesa das minorias, da igualdade de gênero e raça, desenvolvimento local e uma preocupação, a lei também traz uma preocupação com a equidade. E quanto à governança, o poder de compra que o Estado tem, ele pode estimular práticas com relação à integridade, fomento à inovação, transparência e a prestação de conta, além do estabelecimento de controle e gerenciamento de risco. No aspecto da governança, a gente identifica elementos como a preocupação com a eficiência, a integridade, quando aquela contratação com compras de grande valor, né, de valor vultuoso,
a organização ou a empresa que vier a contratar com a administração nessas condições, ela tem um prazo para estabelecer uma política de integridade. Isso é interessante. É claro que é uma preocupação que veio, que foi trazida pela época da Lava Jato, né? Então, acredito que isso vai dar um ganho na questão de empresas que fecham altos contratos com a administração pública. A lei também traz elementos de fomento à inovação, transparência, gestão, controle e gestão de risco. A gente tem a preocupação também com essas compras de alto valor, em que se estabeleça uma matriz de risco. É obrigatório, né, estabelecimento de uma matriz de risco para a administração dividir o risco da execução daquele serviço ou aquela contratação com a, com a empresa contratada. Já chegando nas nossas considerações finais, a gente percebe então que o SG, ele sim, ele recebe uma carga, eu diria assim, uma carga positiva da Lei 14.133, tanto em elementos sociais, elementos com relação ao meio ambiente, tanto quanto elementos de governança. Nesse sentido, eu consegui elencar no meu trabalho de pesquisa pelo menos 5 contribuições que a Lei 14.133 traz para a agenda ESG. Primeira, traz o fortalecimento da missão institucional ao agregar valores ambientais, sociais e de governança. Segundo, traz a inserção do princípio do desenvolvimento nacional sustentável nos instrumentos de estratégia e de controle. Terceiro, assegura a implementação de mecanismos de integridade, compliance, accountability e transparência. Quarto, a implementação de responsabilidade social por meio da promoção de um ambiente socialmente justo, com ações mais inclusivas. E quinto, redução do impacto ambiental da organização. A gente está vivendo aqui um momento no Brasil, um momento ímpar, né, de temperaturas com elevação altíssima. Então, o momento é esse, da gente conseguir refletir sobre o que queremos para o momento presente e o que queremos deixar para gerações futuras. Essa é a mensagem que o desenvolvimento sustentável, a partir das compras públicas, quer levar para toda a sociedade. E por isso, para terminar a minha fala aqui, eu costumo dizer que quando a sustentabilidade ganha, todos ganham. Então, pensar em sustentabilidade é pensar não só no agora, mas é pensar também no amanhã. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade, professor Rafael Oliveira, por participar desse grupo de pesquisa tão seleto. Agradeço a oportunidade de poder conversar com pessoas de tão renome, participantes desse grupo. Espero que eu possa ter trago assim, uma contribuição do que a Lei 14.133 ela fomenta de agenda ESG para os nossos dias de hoje. E quem quiser ter acesso a essa apresentação, pode escanear esse QR Code, que vai ter acesso à minha página. Lá tem uma cópia da apresentação e outros materiais com relação à sustentabilidade em compras públicas. É isso, professor. Devolvo a palavra. Obrigado, André. Obrigado pela palestra excelente e com muita informação sobre o tema da ESG, que é um tema relevantíssimo, não apenas nas licitações e contratações públicas, mas também em outros campos do direito. Mas hoje, nas licitações e contratações, tem um papel fundamental, e eu acho que o André destacou muito bem os principais aspectos, que ele vai colocar depois também, muito em breve, no artigo que a gente pretende publicar, né, a obra coletiva.